Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Agosto, mês vocacional, Semana Nacional da Família. Hoje a Igreja celebra São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir, grande missionário e ardoroso devoto da Mãe de Jesus. Prisioneiro no campo de concentração nazista, ali se ofereceu para morrer no lugar de um pai de família. João Paulo II proclamou-o patrono do difícil século XX. Celebrando sua memória, rezemos por todas as famílias nesta semana que lhes é dedicada. De pé, com alegria, vamos receber a procissão de entrada cantando. O canto vocacional 241. Te ouviram e seguiram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Teus passos tu firmaste, sustentando o seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os passos do teu filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado de ser santo, ó Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Senhor, se tu me chamas, eu respondo. Quero te ouvir e responder, aqui estou. Pessoas que respondem, aqui estou como casados e casadas. Pessoas que respondem, aqui estou como solteiros e solteiras. Pessoas que respondem, aqui estou como jovens, crianças, adultos. Pessoas que respondem, aqui estou, Senhor, para fazer a tua vontade. Vamos nos acolher na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Deus nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus e nos reuniu o amor de Cristo. Para que este nosso sim seja convicto, ele precisa ser pleno, consciente e ativo. Mas, muitas vezes, nós não conseguimos responder: aqui estou, Senhor, convicta, plena e conscientemente, por causa do pecado. Vamos então reconhecer os nossos pecados, implorar a misericórdia de Deus, cantando. Passamos um momentinho de silêncio. Salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade.
Intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, inflamaste São Maximiliano Kolbe, presbítero e mártir, com amor à Virgem Imaculada, e lhe destes grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos, por sua intercessão, que trabalhemos intensamente pela vossa glória no serviço do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho até a morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus é ao mesmo tempo doce como mel e exigente em favor dos pequeninos, que são queridos por Jesus e os maiores no reino dos céus. Ouçamos. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor: quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu vou te dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, e na mão um livro enrolado. Desenrolou diante de mim. Estava escrito na frente e no verso, e nele havia cantos fúnebres, lamentações e aias. Ele me disse: filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me: filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com esse rolo que eu te dou. Eu o comi e era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então: filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Todos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei, me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. De pé, vamos aclamar a santa palavra de Jesus Cristo,
cantando. 341. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e dela se perde uma, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. É como a chuva que lava, É como um fogo que arrasta. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. É como a chuva que lava, É como um fogo que arrasta. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. Queridos irmãos e irmãs, quando nós nos deixamos alimentar por esta palavra, primeiro a ouvirmos e depois de a termos ouvido, meditamos essa palavra, aquilo que os biblistas chamam de a Lectio Divina. Primeiro, ler o texto, depois de ter lido o texto, contextualizá-lo. Da contextualização do texto, nós destacamos algumas palavras-chave no texto. Normalmente são os verbos
que indica um movimento, uma ação qualquer, e desta ação resulta um reflexo. O que o autor queria dizer com esse texto, com esta fala, naquele tempo? E depois, o que esse texto diz agora, na realidade que vivemos? Em segundo lugar, em último lugar, em que esse texto me afeta? E qual deve ser a minha reação? Qual a minha atitude perante esta palavra? Feito esses passos todos com a palavra, nós chegaremos a uma conclusão de que, de fato, toda e qualquer palavra, dirá São Pedro, ela é útil para ensinar, para demonstrar, para corrigir, para nos colocar, de fato, naquele patamar. O texto hoje, tirado da profecia de Ezequiel, capítulo 2, versículos 8, até o capítulo 3, até o capítulo 3, versículo 4, Jeremias, Ezequiel teve uma visão, igualzinho como o texto de ontem, só que hoje a visão é diferente. Jeremias ouve a voz nesta visão: filho do homem, quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. É a chamada de atenção, Shema, escuta, ó Israel. Só que agora é uma pessoa, escuta, ó Ezequiel. Depois de ter chamado a atenção, dá uma orientação: não sejas rebelde, como este bando de rebeldes. Significa o quê? Aquele que é chamado pelo Senhor, ele tem que mudar. Não pode ser o mesmo, não pode ser igual aos outros. Aquilo que na missa de ontem nós dizíamos, depois de termos sido tocados por Jesus, termos conhecido Jesus, nós temos que ser diferentes. É necessário que os outros vejam em nós um Jesus, e Jesus se veja em nós. Que nós nos vejamos em Jesus e Jesus nos veja em nós. Aqueles homens e mulheres que de fato internalizaram a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, a palavra de Jesus, eles se tornam diferentes. A rebeldia desaparece, a preguiça desaparece. Aquilo que de fato é o pecado dentro de nós, apesar de nós trazermos como que espetada na linguagem de São Paulo, uma espinha que a torto e a direito nos persegue, nos quer derrubar, mas fazemos esforço, faz esforço aquele que é tocado por Jesus, vive um constante reerguer-se através e suportado, amparado pela palavra. E o texto continua: abre a boca e come o que eu te vou dar. É uma orientação a que todos nós nos deixemos alimentar pela palavra. Para quê? Para que nós não nos desviemos, para que nós não sejamos rebeldes, para que nós tenhamos uma vida retilínea apesar daquilo que o mundo nos oferece. Então, olhei e vi na mão estendida para mim e na mão um livro enrolado. Olhem o que a palavra diz: a minha palavra é fonte de vida. As vossas palavras, Senhor, e o Salmo vai nos dizer: como é doce a vossa palavra, ó Senhor, no meu paladar, ó meu paladar. Somente saboreia essa palavra quem a come. E vejam que quando se fala do paladar, de comer, trata-se de fato de ler e meditar a palavra, ruminar a palavra. É a lexio divina que cada um de nós está chamado a fazer todos os santos dias, porque a lexio divina é fazer o exercício da ruminação, aquilo que nós falávamos no começo dessa partilha. Então, sem a meditação da palavra, sem a lexio divina,
A leitura das Sagradas Escrituras passa como se fosse um jornal. Passa como se fosse um livro qualquer, mas a Bíblia não é um livro qualquer. Não é um livro de receitas, não é um livro científico, não é um livro de histórias, não é um livro que, inclusive, algumas pessoas podem, assim, para nós não sermos adúlteros, não adulterarmos a palavra, nós precisamos meditá-la e interpretá-la segundo o contexto em que o escritor escreveu. Por exemplo, São Maximiliano Kolbe. Quem é este santo? Para nós entendermos quem é São Maximiliano Kolbe, esse homem mártir, nós precisamos olhar para trás, a história dele. Quem era? É alguém sacerdote da ordem dos franciscanos menores, que se dedicou à caridade, alguém que trabalhou durante muito tempo, cultivou a devoção à Nossa Senhora, mas ele morre no lugar de um pai de família, no campo de concentração, diante de todos aqueles que estavam sendo levados para o campo de concentração. Houve um pai de família que deixaria a esposa e deixaria os filhos, e movido pela caridade, aquilo que seria o que Jesus Cristo fez por nós, ele se entrega para morrer no lugar daquele pai de família. E nós estamos na Semana da Família. Nós estamos numa sociedade onde, de fato, atualizando a vida de São Maximiliano Kolbe, quem são as pessoas que morrem pelas famílias, que se sacrificam pelas famílias? Quem são as pessoas que doam a sua vida para que não falte comida, para que os homens, os pais, as mães, lutando pela sobrevivência, pelo dia, pelo pão diário dos seus filhos, quem é que estende a mão para essa gente? E diga-se de passagem, existem mulheres solteiras que têm filhos, que sustentam os seus filhos. Quem são as pessoas, homens, jovens, que se apresentam, por exemplo, diante de uma mãe solteira? Olha, eu quero ajudar a sua família, eu quero ajudar com isto ou com aquilo. Normalmente os homens que se aproximam de mulheres solteiras, mães solteiras, não vêm com boas intenções, talvez esperando, enfim, fazem suas ofertas esperando recompensas. Entretanto, o exemplo de São Maximiliano Kolbe nos faz refletir um pouquinho sobre como nós doamos a nossa vida pelas famílias, pela educação dos filhos, como nós nos doamos por aquelas pessoas que são viúvas, os órfãos, as pessoas mais necessitadas, pessoas perseguidas, pessoas encarceradas, pessoas que de fato estão passando por situações difíceis. Hoje em dia, poucas pessoas fazem as coisas por caridade. Não há mais pessoas que ajudam voluntariamente. Eu te ajudo, o que é que me darás em troca? Quer dizer, nós vivemos num mundo do toma lá da cá. Eu te ajudo para que tu me ajudes. Ninguém faz as coisas por fazer. Outra, olhando para o texto, filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. É a dimensão missionária. Nós, quando meditamos a palavra, nós, quando nos aproximamos, agora que viemos a Santa Missa, ao sairmos daqui, nós temos de ser missionários e missionárias. E antigamente, no tempo ainda da missa em latim, se dizia: a missa terminou, começou a missão nossa. Agora é o momento de nós irmos anunciar aquilo que vivemos: o mistério, paixão, morte e ressurreição, sacrifício e banquete. Agora vamos preparar este banquete para os nossos irmãos e irmãs. Estamos a pleno vapor das santas missões populares. Nós precisamos estudar
para depois, esse estudar que nós vamos fazer, os estudos que nós vamos começar a fazer dia após dia, mês após mês, é exatamente esse tempo de ruminar, internalizar, de nós nos penetrarmos no mistério das Santas Missões para depois sairmos anunciando a boa nova, como diz aqui: Filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Nós não falaremos as palavras de Deus se nós não sentarmos para estudarmos a palavra. Nós não faremos as santas missões. As santas missões populares não darão frutos que Deus espera delas, se nós não estudarmos, não nos prepararmos. Ou seja, ninguém dá aquilo que não tem. Para nós darmos, nós precisamos possuir. E quem nos faz possuir a bagagem que nós levaremos para os nossos irmãos e irmãs? É a palavra, que o profeta diz: quando ele a comeu, ela se tornou doce como mel. E o profeta ali, o salmista, no Salmo 118, entre parênteses 119, então nos vai exatamente concretizar aquilo que o profeta Ezequiel vivenciou na primeira leitura. Todavia, queridos irmãos e irmãs, nós sairemos daqui para anunciar Jesus. De que forma o faremos? O Evangelho responde esta pergunta. Nós vivemos num mundo de grandezas, inclusive até na própria igreja. Nós vivemos num mundo de fama, de querer aparecer, de estar no top, ou no top. Vocês conhecem padres pops, padres top? Vocês conhecem pregadores tops? Vocês conhecem, inclusive, há pessoas que dizem: não é porque se haver um padre, por exemplo, vem aqui. Dentre os padres que vêm, uma missa, uns vão mais à missa do Padre A, outros vão mais à missa do Padre B, outros vão à missa do Padre C e outros vão à missa do Padre Z. E a gente começa a perguntar: mas o que aquele Padre A faz não é a mesma coisa? A missa que o Padre A preside não é a mesma missa que o Padre C ou Z preside? É. Só que nós queremos pessoas de destaque, de fama. Missionários que mais se destacam, pais que mais se destacam, políticos que mais se destacam, cargos que mais se destacam. Nós queremos sempre estar em cima. A gente se esquece que Deus eleva os humildes e abate até ao chão aos soberbos. Nós sairemos daqui como missionários e missionárias. Nós somos pais e mães, mas precisamos nos convencer de que o pavão de hoje é o espanador da manhã. Nós precisamos nos revestir de humildade e de simplicidade. Olha o que Jesus diz: quem é maior do reino dos céus? Capítulo 18 do evangelista Mateus, versículos 1 até o versículo 10, pulando para o versículo 10, indo para o versículo 12 até o versículo 14. Jesus então coloca no meio deles uma criança, a filha da Cátia, que está ali, a mais pequenininha, acho. Chamou a menina e colocou no meio e diz assim: olha, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como esta criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Muitos comentaristas dizem que nesse texto Jesus falou da criança, chamou a criança por causa, talvez, da ingenuidade da criança, talvez por causa da simplicidade da criança, talvez por causa da dependência da criança, porque a criança, ela vive enquanto pequena, ela depende 100%
dos seus pais. É verdade, disso não se nega, mas Jesus vai muito mais além. Ele quer que nós nos revistamos de humildade, de simplicidade. Existe um Deus que é maior, existe alguém que nos manda, nos envia. Este maior que nos envia, nos manda, é que deve aparecer. Muitas vezes a fama nos sobe na cabeça e em vez de colocar Jesus em cima ou Deus em cima, nós nos colocamos no lugar de Jesus. Que Ele apareça e eu diminua. E João Batista nos ensina a viver isso. Quando Jesus aparece, João Batista diz: é necessário que Ele cresça e eu diminua. É necessário que cada um de nós saiba que acima de tudo está Deus. Em segundo lugar, Deus. Em terceiro lugar, Deus. As três pessoas da Santíssima Trindade: Deus que cria, Deus que salva, Deus que fortalece. Eu apenas sou um instrumento. Deus fala por meio de mim. As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Disse Jesus. Portanto, esse texto, mais do que falar de uma simples criança, Ele quer que cada um de nós, Jesus quer que cada um de nós se revista de humildade e simplicidade. Saiba dizer aquilo que Deus quer que o seu povo saiba. Ensine a verdade, mas não a sua verdade, a verdade de Jesus, a verdade de Deus. A única verdade que salva não é a minha, é a verdade que nós tiramos de Jesus, que Ele coloca em mim através da sua palavra. Todavia, duas vezes todavia, nós não entenderemos qual é a verdadeira vontade, o verdadeiro desejo de Deus para mim e para os outros, hoje, aqui e agora, se eu não meditar a palavra, não estudar a palavra. Essa é a primeira lição que nós tiramos do Evangelho. A segunda lição, Jesus diz assim: não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. É nós sabermos valorizar os outros, a ideia dos outros, aquilo que os outros dizem. Às vezes nós na nossa casa, só nós é que temos razão, mas ninguém. Por mais torpe que seja a pessoa, nós temos que respeitar o que ela diz. Quanto mais humilde for a pessoa, mais nós temos que nos aproximar dela. É também a lição de nós, meus irmãos e minhas irmãs, sabermos sair dentro de nós e irmos ao encontro dessas pessoas humildes, dessas pessoas simples, reconhecer, dar valor. E aí entramos de novo naquela situação de fama. Aqueles que não têm fama, não pensemos que aqui nesse mundo perdem alguma coisa. Antes, pelo contrário, ganham, porque Deus de vós as eleva. Outra, a terceira e última lição. Jesus diz, conta essa outra. Aqui Mateus narra também o texto da ovelha perdida, que encontramos em São João. Portanto, estamos nos evangelhos como se fossem sinóticos. É verdade, eu vos digo, se alguém perder um pastor, perder uma ovelha, ele não vai à busca daquela que se perdeu. Quando a encontra, ele a coloca sobre os ombros radiantes. Mas primeiro deixou as 99 no deserto, no aprisco, no curral, e vai ao encontro daquela que se perdeu. O que Jesus nos quer dizer com isso? Nós que estamos aqui, às vezes nós nos preocupamos em manter o cerco fechado. É grupo da catequese, é liturgia, é apostolado de oração, é grupos de famílias, agora as santas missões dos missionários e as missionárias, e ponto final.
Só nós, mais ninguém. É necessário? Sim, é necessário. Mas a maior preocupação de um verdadeiro cristão católico não deve ser tanto daqueles que já estão salvos. Deve ser daqueles que estão recuados, retirados. Nós sabemos aqui na nossa comunidade de pessoas que andavam conosco, mas ficaram magoadas, machucadas e se afastaram. Aquelas pessoas que se afastaram, elas precisam que alguém vá ao encontro delas e olhe nos olhos dessas pessoas e as traga de volta. E às vezes a nossa tentação é dizer: não, ela é que saiu, não fui eu que mandei ela embora. Se ela quiser que ela volte. Não, não é assim. Jesus, essa palavra aqui, Jesus está nos dizendo que nós devemos agir ao contrário, de modo contrário. Mais do que esperar que elas voltem, o pastor tem que sair. Rosa, você está assim, o que foi? Vamos voltar. Desculpe, em nome da comunidade eu peço desculpas por aquilo que aconteceu. Isto é, se tiver havido, não houve nada e tal, eu estou aborrecido, então vamos voltar. É isso que Jesus está nos falando aqui. Não diz: não, ele que saiu, não tem que ser dano. Não, vamos atrás. E quando a gente chega lá, conversa com ela ou com ele e traz ela sobre os ombros, introduzimos essa pessoa novamente na comunidade. E não chegar, quando ela chega aqui na comunidade, a gente não pode ficar olhando assim: vem, o que houve? Não, isso é espantar. E outras pessoas ainda, a pessoa chegou, em vez de nós acolhermos com aplauso, com agrado, a gente fica com ciúme. A gente começa a olhar e começa a falar dos lábios e fazer deboches. E existe essa situação, sobretudo quando aquelas panelinhas que em todas as comunidades existem, 2 pessoas, 3 pessoas reunidas ali, e vão falando, vão fuxicando, vão, inventando coisas, e começam a olhar, e começam a cuspir, e começam a dar risadas na cara do outro, que está voltando, que quer vir. Esse é o que Jesus Cristo está dizendo assim: do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. As santas missões populares, meus irmãos e minhas irmãs, elas foram exatamente projetadas para isso. Vamos sair, vamos ao encontro dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo aquelas pessoas que já estavam conosco, andavam conosco, mas por causa de rixas, por causa de, esses choques, conscientes ou inconscientes, querendo ou não querendo, magoaram e fizeram com que essas pessoas se afastassem. Ou também as pessoas se afastaram por sua própria conta, por suas próprias falhas, porque também existem pessoas que estavam tudo bem, de repente caiu e não tem coragem de levantar a cabeça e se sacudir e tocar a marcha. E ela mesma já se sente excluída. Como é que os outros vão me olhar? Por exemplo, alguém era casado, um rapaz ou uma menina eram casados e tal, vinham todos juntos na igreja e de repente se separam. A separação já é uma coisa, é um baque. E a pessoa começa a pensar: mas como é que os outros vão me olhar? Não tem nada que pensar o que os outros vão me olhar. De um lado, eu não posso pensar o que os outros vão me olhar só porque eu me separei. Não deu, pronto. A vida não deu para ficar juntos, pronto. A gente se separou, mas cada um saiu do seu rumo. Vem para a igreja e vamos.
Agora, do nosso lado, também nós que estamos aqui, nós que nos achamos certinhos, não podemos, lá porque a fulano ou fulano se separou, nós não podemos começar a tirar na cara. Ah, fulano se separou, ou fulano se separou, e fulano se separou. Não, não é isso. Temos que ser uma igreja acolhedora. Temos que ser uma igreja que de fato vá atrás. É o que o Papa Francisco diz, que nós precisamos cheirar o cheiro das ovelhas, que nós precisamos ir atrás, cheio de lodo, de lama. Claro, essa palavra o Papa a dirige a nós, padres. Primeiro a dirigiu aos cardeais, aos bispos, em segundo lugar a nós padres, que é preciso que a gente, nós padres, fiquemos sujos de barro ou de lodo por causa de correr atrás das ovelhas, ir à procura das ovelhas. Que nós cheiremos não perfume lá no escritório, que a gente cheira o perfume das ovelhas, o cheiro das ovelhas. E quando se fala cheiro das ovelhas, não é aquele cheiro de sabonete, de alguém que tomou banho com boa, ou sei lá, aquele. Não, é aquele cheiro que fede. Ir atrás das pessoas mais retiradas, mais excluídas da sociedade, que o Papa vai dizer das periferias existenciais, lá onde estão aqueles homens que não têm, que o nome não está escrito no computador, não existe computador, um disco duro que contém o seu nome, não tem fama nenhuma, não aparece em momento nenhum, nunca o seu nome é citado como referência bibliográfica, ou então faz bola, fulano fez isso, fulano fez aquilo, vamos aplaudir porque fulano não existe essa pessoa, não existe essa possibilidade, porque ela não sabe falar, não sabe escrever, não sabe ler, vive numa cubata e se calhar com roupa toda suja, rasgada, vive na extrema pobreza, é uma pessoa humilde, é uma pessoa simples. São essas pessoas, é para essas pessoas que nós, missionários e missionárias, estamos sendo enviados. Só que, para nós darmos frutos, nós precisamos nos abastecer da palavra. É por isso que esse texto de Jeremias, de Ezequiel, capítulo 12, ele deve ser um motor que deve movimentar, deve fazer as articulações de toda e qualquer ação pastoral. Se nós não lermos a palavra, não meditarmos a palavra, não ruminarmos a palavra, não internalizarmos a palavra e não vivermos a palavra, toda e qualquer tentativa de anunciar Jesus vai resultar num fracasso. Vejam o que os santos fizeram. São Maximiliano Kolbe é um exemplo para nós hoje. Que cada um de nós saiba morrer na sua soberba, na sua prepotência, na sua ganância, no seu orgulho. Entregue a sua vida pelo outro. Seja de fato aquele homem e aquela mulher que, como São Maximiliano Kolbe, seja capaz de dar a sua vida para salvar a vida do outro. Sobretudo, a vida do mais pobre, do mais simples. Sobretudo, a vida daquela pessoa que está desquitada ou separada. A vida daquela pessoa que não está junta, que não casou pela igreja. A vida daquela pessoa que não comunga. A vida daquela pessoa que não tem batismo, que não tem primeira comunhão, não tem crisma, mas já é quase velhinha. A vida daquela pessoa que não sabe ler, não sabe escrever. A vida daquela pessoa que o nome dele ou dela nunca foi referenciada como alguém que tenha feito algo socialmente de destaque. Vamos então juntos, meus irmãos e minhas irmãs, depois de ouvir essa palavra, tomar essa palavra, meditar essa palavra, vamos pedir a graça da fidelidade, de sermos canais dessa palavra para os nossos irmãos e irmãs, pois o profeta é enviado
vai e anuncia a palavra. Dirige-te à casa de Israel e fala-nos com as minhas palavras. Casa de Israel, a sua casa, cliente, sua casa, casa de todos nós. E depois a nossa família, a nossa comunidade, a nossa paróquia, a nossa diocese. Nos colocamos de pé, vamos então juntos, nesta memória de São Maximiliano Kolbe. Peçamos a graça de imitá-lo em suas virtudes e de receber um dia com ele a coroa da vida eterna. A nossa resposta é: dai-nos, ó Pai, a graça da humildade. Dai-nos, ó Pai, a graça da humildade. Concedei, Senhor, que a Igreja sempre alimente os fiéis com a palavra e a Eucaristia. Dai-nos, ó Pai, a graça da humildade. Concedei aos governantes comprometer-se com políticas em favor dos mais necessitados. Dai-nos, ó Pai, a graça da humildade. Concedei aos estudiosos da Sagrada Escritura ensinar com fidelidade aos vossos preceitos. Dai-nos, ó Pai, a graça da humildade. Concedei às crianças a graça de contar com o aconchego das famílias e a assistência do poder político. Dai-nos, ó Pai, a graça da humildade. Concedei aos pais e mães preservar o dom da alegria em meio aos sacrifícios que continuamente fazem pelo bem de sua casa. Dai-nos, ó Pai, a graça da humildade. Nós nos louvamos, Senhor Jesus Cristo, pelos santos que sempre suscitais dentro da vossa Igreja. Ensinai-nos a seguir o seu exemplo e a viver como verdadeiros discípulos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos o nosso ofertório cantando o canto de número 26. Senhor,
Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos agradecemos, nós vos apresentamos ao Pai as nossas oferendas e vos suplicamos que, a exemplo de São Maximiliano Kolbe, aprendamos a oferecer-vos a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelo vosso mártir de São Maximiliano Kolbe, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, manifestai o vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Enquanto esperamos a glória eterna com todos os anjos e santos, nós nos aclamamos, dizendo a uma só voz: Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Verdade, Pai, vosso Santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos o Senhor a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no socorro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós, das crianças da nossa comunidade, jovens, adolescentes, os doentes, as pessoas idosas, por todas as famílias da nossa comunidade, os missionários e missionárias das santas missões populares, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto dentro da esperança aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem me come terá a luz da vida. Disse Jesus, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou que me revereis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vamos ao encontro de Jesus, o pão vivo descido do céu, o alimento para a vida eterna, cantando. 488. Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu
todas as vezes que nós recebemos Jesus no Santíssimo Sacramento, entrando no nosso coração, na nossa consciência, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Ele vem trazer para nós a cura, a libertação e a salvação. Ele quer trazer na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, a paz, a restauração, a transformação. Ele vem para trazer a alegria, o conforto, o consolo, o ânimo. Por isso queremos agradecer, louvar, bendizer. Obrigado, Senhor Jesus, por esta graça da Eucaristia. Obrigado, Senhor Jesus, porque apesar dos meus pecados, os dignastes entrar dentro do meu coração. Obrigado, Senhor Jesus, porque apesar da minha indignação, o Senhor me escolheu para ser a sua morada, a sua casa. Entraste dentro do meu coração, entraste no meio de mim, na minha casa, na minha família. Obrigado, Senhor Jesus. Renova agora a minha casa, renova agora a minha família, restaura a minha casa, restaura a minha família. A partir desta Eucaristia não serei nós mesmos, levarei comigo a alegria de ter recebido, levarei comigo a graça de ser a vossa morada, a vossa casa. Por isso, diante da vossa presença dentro da minha casa, eu me comprometo para levar-vos a todas as pessoas, a começar por mim, pelas da minha casa, pelas da minha família. Eu me comprometo a ser missionário e missionária do vosso amor, da vossa bondade, da vossa ternura. Eu me comprometo a ser o facho ardente para anunciar que vós sois o único em que nós podemos encontrar a verdadeira paz. Por isso, juntos, convido você, meu irmão e minha irmã, a rezarmos a oração pelas santas missões populares. Essas missões que, como diocese, nos unimos para, em uma só voz, clamarmos que a nossa terra precisa, que as nossas famílias precisam, que as pessoas precisam de um novo alento, de uma nova energia. Por isso, ó Pai de amor, todos juntos, ó Pai de amor e bondade, derramai o vosso Santo Espírito sobre a Diocese de Tubarão e abençoai nossas santas missões populares. Ajudai-nos a sair ao encontro das pessoas e das famílias para lhes anunciar Jesus com entusiasmo, alegria e coragem. Maria, Mãe Missionária, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Oremos. Restaurando-os à mesa do vosso Filho, humildemente vos pedimos a Deus, que sejamos inflamados no mesmo amor que São Maximiliano Kolbe recebeu deste convívio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa
abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Enviados para dar a nossa vida como São Maximiliano Kolbe para os nossos irmãos e irmãs, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Este lugar, todos querem te adorar. Toma tua direção. Ô, Vitor, dá